E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula com Autodesk Maya e nesta aula eu vou falar sobre iluminação. Bom, o Maya ele vai oferecer aí uns recursos de iluminação bem interessantes, tá? Essa primeira aula de iluminação eu vou mostrar aqui como você pode criar os tipos de luzes que ele oferece e algumas configurações das luzes de acordo com a luz que você gerar. Vai ter uma configuração lá específica para ser feita, tá? Então, o Maya, nesse caso, aqui eu estou mostrando essa foto, ele vai oferecer uns tipos de luz ambiente, que vai, no caso, emitir raios de luz para todas as direções, como mostra aqui essa ilustração. Então as luzes elas virão de várias direções para iluminar, no caso do modo geral, o ambiente. A luz directional, que ela vai ser uma luz mais objetiva, então os raios virão paralelos, né? Então é uma luz bem interessante para a gente poder trabalhar com luzes externas ou até mesmo luzes internas, dependendo do que você estiver fazendo, tá? A point light também é uma luz que vai emitir raios aqui, se vê pela essa figura, por essa figura aqui que ele tem essa representação das setas, então é uma luz pontual, ela vai emitir raios de luz a partir da posição, né, dela, vai emitir raios de luz para todas as direções. E aqui do lado direito, nós temos a spotlight, que é uma luz cônica, tá? Então ela vai sair a luz aqui na parte superior seria o ponto de luz, né? Então ela emite e essa luz ela vai sair no formato conforme a configuração do cone, tá? Bom, o Maya ainda apresenta algumas outras luzes. Por exemplo, se você clicar aqui na Shelf Rendering, você vai ver aqui do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo esses ícones, ó. Então aqui nós temos esses tipos de luzes. Vamos até aqui. Okay? Então ele vai ter aqui a ambiente, a direction, a point, a spot, e esse aqui é uma luz chamada área, tá? Uma luz área, ela é bem interessante também, e tem aqui uma luz conhecida como volume light, uma luz volumétrica, tá? Bom, esta cena ela tem esses elementos aqui, e se você renderiza, né, se você gera aqui uma imagem, ó, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, do lado direito, né? Ó, tem aqui do lado direito os ícones de renderização. Eu vou clicar neste ícone aqui, ó, para fazer uma primeira renderização para visualizar a cena. Ó. Então tá, eu tenho esse resultado aqui. Então repara, não tem sombra, não tem, né, volume a cena. Vamos começar a configurar as luzes. Para criar uma luz, você simplesmente vem na Shelf, vem aqui, ó, no ícone de luz, clica e ela vai aparecer lá na cena. Ó. Se você pegar aqui a ferramenta de mover, ela fica aqui no centro, tá? Você puxa para fora, né, ela para um canto aí que você quiser. E como essa é uma luz ambiente, ela tem o objetivo de pegar e iluminar todo o cenário. Então se eu fizer mais uma renderização, ó, você vê que o resultado já se alterou um pouco. Por quê? Porque ela vem com algumas configurações, né, e aí a gente começa a mexer nos valores, nos parâmetros lá para poder ter um resultado na renderização. Então, por exemplo, se eu pegar essa luz ambiente, vou colar ela um pouquinho mais no plano, ó, deixar ela mais próxima do plano, vou renderizar novamente, eu já vejo um ponto de luz ali mais forte, ó, tá? Estando lá no Attribute Editor, por exemplo, aqui no Attribute Editor você vai ter a opção do Ambient Light, né? A aba aqui Ambient Light, Shape, e aí você pode dar um nome para ela e fazer aqui as configurações. Então o tipo que está sendo usado de luz ambiente, que ele mostra aqui, a cor você pode estar configurando, ó. Por exemplo, se eu quisesse um tom mais noturno, então eu poderia estar ajustando aqui os valores para puxar para um tom mais noturno, um azul, né, ó, se eu renderizar, ok? Então já tem a cena mais azulada, pode mexer na intensidade, tá? Aqui, na intensidade de cor nesse caso, aqui embaixo no Intensity é a potência dela, né? Ela vem com valor 1, por exemplo, se eu jogar um valor 3, que é bem forte para esse tipo de luz, já tem uma cena bem mais clara, ok? Então você ajusta o valor conforme a necessidade mesmo e a cor. Eu vou deixar na cor branca, que é neutro, tá? E uma intensidade aqui de 2, tá bem forte ainda, ok? Mas só para exemplo aqui. E esse Ambient Shade, o Ambient Shade, ele vai reforçar os tons de sombra, tá? Ele pode reforçar os tons de sombra, ele tá como 0.4, por exemplo. Se eu aumentar aqui para 1, ó, deixar aqui, tá vendo? Eu tenho uma cena mais escurecida, então o ponto de luz, né, que está saindo daqui, estão batendo aqui nos objetos, ok? Como é uma luz ambiente,
e aí o lado oposto que está a luz, o objeto que está com o lado oposto à luz fica mais escuro, então você reforça isso com Ambient Shade. Então você controla, por exemplo, 0.6, você faz um ajustezinho aí para poder ter mais volume, ganhar mais volume, ok? Eu vou subir um pouquinho com ela aqui, deixar ela mais alta, ó. Então também a posição dessa luz ela pode impactar no resultado da iluminação do cenário, tá? Aí é só fazer ajustes. Como eu falei, eu coloquei um valor muito alto de intensidade e agora sim ela tem. Aqui eu vou pôr mais volume um pouquinho. Pronto, tá? Então é uma luz ambiente, uma luz que vai iluminar do modo geral todo o cenário, ok? Aqui embaixo nós temos a opção de sombra, né, que é Shadows, ok? Então você tem aqui como configurar a cor da sombra e também tem como usar o tipo de luz Ray Trace, né? Quando você marca o tipo de luz Ray Trace, ok? Vou fazer uma renderização, ó. Ele não vai calcular, por quê? Porque o Maya ele não está configurado para reconhecer o tipo de cálculo de Ray Trace ainda. Então a gente vai ter que abrir o painel de renderização para poder fazer esse ajuste de cálculo de Ray Trace, tá? Então vamos aqui nas configurações do painel de renderização para poder usar os cálculos de Ray Trace. Então aqui na barra de status do Maya, ó, esse ícone, ó, é para abrir as configurações de renderização. Dá um clique nesse botão, abre essa janela, né, que é o Render Settings. Ela tem aqui a guia Common e a guia Maya Software. O Maya ele tem aqui a opção, ó, Render Using. Ele está usando o Maya Software. Você pode estar escolhendo Maya Hardware, Hardware 2.0 e Maya Vector. Eu vou deixar no Maya Software mesmo. E na guia Maya Software, descendo aqui, você vai encontrar a opção chamada Ray Tracing Quality, que ela está desativada, ó, ok? Então quando eu ativar aqui a opção de Ray Tracing Quality, o Maya vai começar a fazer uso dos cálculos de Ray Tracing e isso pode sobrecarregar um pouquinho o resultado da renderização, ou seja, pode se tornar um pouco mais lento, porque agora ele vai fazer uns cálculos mais complexos, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar marcado aqui o Ray Tracing, aí eu vou novamente aqui clicar no botão de renderização e aí eu tenho esse resultado agora, que são as sombras do cálculo de Ray Tracing. Aí você pode fazer os seguintes ajustes, tá? Você tem aqui a opção do Radius, né? O Shadow Radius, o Shadow Rays e o Deep, o Ray, né? Ray Deep Limit, ok? Então, por exemplo, posso aumentar o raio. É bom que você sempre aumente e renderize, tá? Porque aí você vai ver o resultado todo na renderização. Então eu estou aumentando os raios de Ray Tracing, tá vendo que ele está deixando mais granulado, ok? Se você aumentar demais, né, dependendo do que você estiver fazendo, você vai ter uma perda ou não, né? Depende do que você quer, o resultado que você quer atingir, tá? A posição da luz, isso vai impactar bastante. Então, por exemplo, se eu deixar a luz, ó, posicionada nessa direção, então os cálculos vão partir daqui, ó, né? O raio vai partir daqui. Só para ver novamente. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Ok? Agora esse Shadow Rays, né, ele vai determinar aí uma forma mais suave da sombra. Cuidado com esse campo também, porque ele pode deixar bem lento, né? Eu vou deixar um pouquinho mais baixo aqui, ó, só 8, né, no caso. Vou renderizar. Vocês viram que ele levou um certo tempo para calcular, né? E começa a dar uma forma mais esfumaçada para sombra, ok? Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui o valor, ó, deixar com 20. Mais um rendering. Então, olha lá, ó, ele começa a deixar a sombra com uma qualidade, né, no caso mais embaçada. Então você vai ter que equilibrar esses dois valores aqui para chegar num determinado resultado, certo? Ray Depth Limit, né, é uma forma de você manter a sombra sempre, né, visível aqui na cena. Ele vem com o valor 3 por padrão, mas se eu diminuir aqui o valor, ok? Ó, vou renderizar, então ficou em 0, então ele não tem aqui a sombra disponível na cena, tá? Então o valor 1 aqui já basta, também ele já volta com ela lá para a cena. Os objetos já começam a emitir a sombra, certo? Parâmetros de qualidade de renderização eu vou mostrar mais para frente, porque
tem alguns efeitos aqui muito ruins, né? Uma visualização ainda muito ruim. Então, quando entrar nos parâmetros de renderização mesmo, aí eu posso estar mostrando os outros valores que vão contribuir para que você atinja uma qualidade melhor da cena, certo? Então, esse tipo de luz é mais indicado para iluminar, no caso do modo geral, a cena que você tiver, seja ela o ambiente interno ou seja ela o ambiente externo, tá? Eu vou deletar, apaguei a luz, reparem, minha cena voltou normal, não tem mais som. Aqui está fazendo os cálculos de Ray Trace mesmo, sem a luz, tá? Porque lá na renderização eu configurei os cálculos de Ray Tracing para ele poder estar utilizando, certo? Mas quando você coloca a luz, ele passa a ignorar isso e passa a validar, né, o que for configurado pela luz, tá? Essa luz aqui, ó, a Directional Light, ela é bem interessante, né? Você pode usá-la para fazer iluminação simulando o sol, que são os raios que vêm paralelos à cena. O negócio é que você tem que ajustar a direção dela, tá vendo? Como ela é representada por essas setas, ó, você pode usar a escala, realmente scale, para ajustar o tamanho, tá? Isso não vai impactar na intensidade, só o tamanho para visual mesmo. Então eu estou direcionando ela aqui para o cenário, vou deixar um pouquinho mais afastada, tá? E vou renderizar, ó. Ela por padrão, né, vai fazer aqui o mesmo efeito praticamente da luz ambiente, mas como ela tem uma direção, ela é mais objetiva, né? Você pode estar trocando aqui, né, a direção dela, ó, com a ferramenta Rotate e Move, por exemplo. Ó. Ok? E aí você tem os parâmetros semelhantes aos da luz anterior, tá? Então você tem o tipo, cor, intensidade, né? Tem aqui o parâmetro Shadow e também vai ter aqui a opção, nesse caso dessa luz agora, ó, na questão de sombra, ela pode fazer aqui os cálculos de luz calculada por mapa. Então tem que Use Depth Map Shadows. Então esse Map Shadows, ó, eu vou renderizar aqui, marcando a opção, ela está com Resolution 512. Deixa eu direcionar mais ela para o cenário aqui, ó. Ok? Vou fazer isso aqui. Eu vou escolher um ângulo e vou renderizar. Deixa eu dar um zoom, aproximar um pouquinho mais aqui da cena. Tá. Então, o que vai acontecer? Ó? Tá vendo essas sombras que ele está fazendo aqui de baixa qualidade? Eu vou desligar lá os cálculos de Ray Trace. Vou desativar os cálculos de Ray Trace aqui, ó. Vamos visualizar só o Depth Shadow. Então, essas sombras que ele está fazendo, você vai melhorar a qualidade dela usando esse campo Resolution. Ó. Eu posso diminuir, por exemplo, 86, tá vendo? Ó, ela está com poucos mapas para gerar uma sombra, então essa sombra, como ela trabalha com base em mapa, a quantidade, a resolução, né, refere-se à quantidade de mapas que ela vai usar. Por exemplo, 1426 já é uma qualidade que começa, né, a ter ali para poder formar uma sombra mais densa. Ó. Eu posso estar usando aqui um exemplo 2900, 2048, por exemplo. Ó. Vou renderizar, tá? Então já tem uma definição um pouco melhor da sombra do tipo Map Shadow, ok? Esses ajustes também você pode melhorá-los aqui embaixo, ó. Você tem a opção do Filter Size, eu posso estar aumentando aqui para 4, tá vendo? Ele vai dar uma esfumaçada. Outra coisa, se você chegar aqui no limite, que é 5, ó, se você puxar aqui e chegar no limite, ó, 5, se você precisar de mais é só digitar o quanto você quer. Por exemplo, posso jogar aqui, ó, 12, ok? Ó, aí vai dar uma esfumaçada maior, tá? E aí você pode estar equilibrando os dois campos, tanto o Resolution como o Filter Size. Vou deixar um Filter Size de 8. Esse Bias, né, ou Bias, tá? Ele mantém a sombra próximo do objeto. Toma cuidado com ele, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, 0.1, vamos ver. Aumentar um pouquinho mais. 0.4. 0.1. Ó, vamos ver.
vou jogar um valor um pouco maior aqui, vou jogar 2 logo, que é assim, ó, ele vai afastar e vai empurrar bem a sombra, ó, percebe? Que esse campo ele empurra as sombras, ele afasta a sombra dos objetos, ó, tá vendo? E começa a perder, né, o efeito, é como se o objeto estivesse flutuando, mas eles não estão flutuando, eles estão bem alinhados ao plano, ó. Inclusive alguns até passam do plano, fica cortado, ó, tá? Então esse bias ou bias, ele tem esse efeito, ele tem essa função, né? Normalmente se você quiser, você pode trabalhar com ele em 0, que ele mantém a sombra bem próximo, e aí se você pegar o objeto, né, realmente quiser fazer ele com efeito de flutuar, você pode pegar e puxar o objeto para cima, né, ó, para cima aqui. Aí sim, ó, se eu renderizar aqui, ó, aí eu tenho o efeito dele flutuando, tá? Então, o bias ele vai ter essa função aí, certo? O filter size já falei que ele vai dar uma suavizada. Essas opções de fog, né, são efeitos especiais, no qual ainda eu não vou abordar, né? E o fog ele está relacionado ao ambiente do modo geral, é uma luz volumétrica, tá? Então não adianta que eu mexer no valor, intensidade e tal, porque eu não tenho efeitos especiais sendo calculados, efeitos de fog. O fog é uma luz, né, um efeito aí especial à parte, tá? Então, basicamente, esse tipo de luz que nós criamos aqui, o Direct, ele vai trazer aqui como diferencial somente essa área do Deep Map Shadow Attributes, que é a sombra, né, no caso aí mais suave do que a Ray Trace, tá? O Maya tem também, aqui no caso ele oferece na luz Directional, né? No caso o Ray Trace Shadow Attributes também, os cálculos de Ray Trace, tá? Então se você quiser usar os cálculos de Ray Trace da luz Direction, ele vai usar também, ok? Então, ó, por exemplo, vou desligar lá, aqui já desligou automaticamente. Agora, para ele calcular, eu tenho que ativar lá nas configurações do render, o Ray Trace Quality. E aí eu renderizo novamente, ó. Aí ele começa a fazer os cálculos de Ray Trace novamente, certo? Aproveitando que já estou aqui na parte de configuração do rendering, você tem aqui a guia Maya Software, né, que ele vai trazer essa guia, as opções de Ray Trace, e você tem aqui, ó, como configurar a qualidade, o Anti-Aliasing. O Anti-Aliasing Quality, ele está relacionado a isso aqui, ó, a essa renderização que está meio serrilhado, né, está meio ruim de se ver. Então, por mais que você ajuste a resolução da sombra, a qualidade de imagem não vai ficar muito boa do modo geral. Então, você pode, como ele está como low, você pode escolher aqui no Custom uma opção, tá? Production, por exemplo, que é o High Res Quality, que é uma qualidade bem alta, contraste, 3D Motion Blur, se tiver efeitos de blur, tá? Então, por exemplo, vou deixar no Production, e aí ele já vai fazer algumas configurações por padrão. Aí eu renderizo, ó, ele vai levar um tempo maior para chegar numa qualidade melhor, né? E aí com isso eu tenho uma qualidade bem melhor aqui no resultado final da cena do modo geral, ok? Então High Res Quality, aqui no caso Production, ele mexe no Shading e no Max Shading, tá? O que você pode fazer? Se for o caso, você pode aumentar, né, esses campos aqui para chegar numa qualidade maior. Não precisa não necessariamente usar o High Res Quality, às vezes não é o suficiente para o projeto que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, eu posso jogar aqui 4 e aqui 16, né? Max Shading, tá? Então, ó, por exemplo, vai levar um tempo bem maior para calcular, mas o resultado fica bem melhor. Ok? Vou fechar aqui. Então, essa é a luz Direct. E agora eu vou pegar e trabalhar aqui a luz Point. A luz Point é semelhante à luz ambiente, tá? Então, se eu renderizar aqui, eu tenho esse resultado, né? Vou afastar um pouquinho mais para cima. Eu vou ter que desligar lá o cálculo de Ray Tracing, porque assim, cadê aqui? Shadow, ela tá desligada, ó. Ray Trace aqui, não, tá marcado também, já tá marcado. Eu vou desligar aqui os cálculos de Ray Trace dela, ok? E vou trabalhar aqui com o Shadow. Ela também oferece aqui o Shadow Map, ok? Vou renderizar aqui. E assim, gente, ela tem a mesma semelhança ali da luz ambiente, tá? É uma luz pontual. Você consegue aí atingir resultados bem bacanas espalhando esse tipo de luz. Você não necessariamente precisa ficar com um tipo de luz só. O legal dessa luz, aqui na área dela do Point Light Attributes, é que ela tem essa opção aqui, ó, o Decay Rate, tá?
Esse decay, desculpa, esse decay rate, que é o decaimento dela, ó, você pode pôr como linear, tá? Ele vai dar uma enfraquecida nela, ó, tá vendo? Linear. Aí você tem aqui, ó, quadrant. Então você pode renderizar também nesse formato. E cada um deles, que é o quadrado, né, no caso, cada um deles, cube, vai ter um efeito de uma intensidade menor, né? Ele vai fazer com que essa luz perca a força conforme a distância do objeto que ela se encontra, tá? Então você vai poder configurar isso também na intensidade, né? Você pode pegar aqui, ó, no intensity dela, aumentar, por exemplo, a cubic, né? Posso aumentar a intensidade, ó, e ela vai ter uma intensidade mais forte conforme ela estiver mais próxima do objeto. Se eu puser ela mais próxima do chão, o chão vai ficar com um ponto mais intenso, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho lá para cima. Então é legal porque aí você limita. Pensa numa luz de poste, né? Por exemplo, você vai limitar a expansão dela no cenário. E se você criar cópias dessa luz, né? Ó, por exemplo, se você teclar Ctrl D, tá vendo? Ó, eu tenho duas luzes aqui no mesmo formato. Aí você consegue gerar efeitos, né? Ó, por exemplo, eu vou mudar ela para essa daqui que eu copiei, vou pôr como cúbica, tá? E essa daqui deixar como quadric. Então aí você configura a intensidade, cor, né? Ó, por exemplo, essa daqui eu vou deixar com tom de azul, por exemplo, e a outra vai ficar branca, né? Ó, posso aumentar a intensidade dessa branca aqui, eu vou deixar um tom amarelo para essa daqui e vou aumentar um pouco a intensity dela. E ó, aí eu renderizo, ó, tá vendo? Então você consegue fazer aí efeitos com esse tipo de luz aí bem bacana, tá? Basta copiar e fazer os ajustes desejados. Se quiser fazer os cálculos de Ray Trace, lembrando, né, você tem que marcar aqui embaixo a sombra do tipo Ray Trace e ligar lá na configuração de renderização o Ray Trace Quality, tá? Então, por exemplo, posso renderizar no formato de Ray Trace, mas nesse caso, como está escuro, né, eu não percebo tanta diferença, tá? Então essa é a luz point. E para finalizar aqui, eu tenho a luz spot. A luz spot, ela é bem interessante, só que ela vai iluminar só o que está dentro dela. Então pensa numa luz de palco, né, por exemplo, onde o ator, né, tem o foco lá no palco, né? Então ela é direcionada, você consegue ajustar a expansão dela, porque como ela é num formato cônico, ela vai ter aqui os mesmos parâmetros, tá? Praticamente da luz anterior, que é a point. Então tem um decaimento, e o legal aqui é que ela tem essa opção do cone angle. Você pode abrir mais o cone ou fechar o cone, ok? E você pode também pôr uma penumbra. Isso aqui é bem interessante, ó. Por exemplo, eu vou renderizar aqui para ver no render, ó. Eu tenho uma marcação muito forte, então você pode criar um efeito de esfuminho, né, que é a penumbra do cone. Então eu posso diminuir ou aumentar isso, tá? Eu vou aumentar um pouco, ó. Vendo? Então você gera um efeito bem bacana. Aí depende do quanto você quer usar. Por exemplo, o limite que ele está pondo aqui é 10, mas se eu quiser digitar um valor de 20, ele até mostra aqui do lado direito um efeito, mas é bom que você renderize para ver isso no rendering. Agora, como ele expandiu demais, ó, você pode diminuir o cone, ó. Posso reduzir um pouco o cone, ó, e para ter um foco maior aqui, ó. Então você tem uma penumbra e dá para criar uns efeitos bem bacana. Essa área do Light Effects, tá vendo aquela opção do Fog? Então o Fog, gente, é assim. Se você quiser criar um efeito de luz volumétrica, tá? Na renderização, por exemplo, a luz está aqui e você quer criar um efeito de névoa, né? Você pode vir aqui no Light Fog, clicar aqui no canalzinho dele, ó, ele vai gerar já um mapa de cálculo do fog. Aí você renderiza. Vamos lá, olha lá. Então ele fez um cálculo aqui do fog e aí você pode fazer aqui os ajustes, como a intensidade e a cor, ok? Para voltar, se você quiser mexer, né, na intensidade aqui, por exemplo, né, você pode pôr um valor mais intenso, 3, por exemplo. Ó, tá bem mais forte. Aí para voltar para as configurações iniciais, você tem aqui o botão, ó, Go to Inputs. Ó, aí ele voltou para a configuração inicial e você tem como espalhar isso aqui, ó, o Fog Spread, né, por exemplo, ó, aumentar para um valor mais alto, tá? Vou diminuir, ó, por exemplo, 0, ok?
deixar aqui 1.2, tá bom? Tá aí, ó, ok? E aí são os ajustes que você pode estar configurando conforme o tipo de ambiente que você criou, né? O tipo de efeito que você quer atingir. Você também pode mudar a posição dela, né? Para ficar mais alta aqui, tá? Por exemplo. E se você não quiser mais o efeito, tá? Você pode vir aqui no Light Fog aqui, ó, com o botão direito, você põe aqui a opção Break Connection, que ele tira o fog da luz e aí não gera mais o efeito. Aqui ele está com outro mapa, ó. Então para você remover o efeito, você vem aqui, ó, no Light Fog SE, tá vendo? Nessa guia onde está escrito Light Fog SE, e você tem aqui, ó, ele tem como volume material, ele está usando o Light Fog. Você faz a mesma coisa, você vem aqui com o botão direito, põe Break Connection para ele remover o efeito, tá? Então agora se eu renderizar, não tenho mais o Light Fog lá na cena, ok? Então essa luz do tipo Spot você configura para quando você quiser. Um exemplo, o personagem está segurando uma lanterna, você quer fazer um efeito semelhante a um holofote, algo que vai ser projetado em alguma peça ou parede, etc. Você usa aí a luz do tipo Spot, tá? Então, gente, com isso, com essas luzes, né, nós vamos usar aí na próxima aula uma cena mais objetiva para poder fazer uma iluminação de ambiente, né? Vamos mesclar aí o uso dessas luzes para poder chegar num determinado resultado, ok? Então, nos vemos lá na próxima aula.